Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje iremos ver sobre a função distribuição normal. Então, só iremos ver hoje somente a função, dar mais detalhe relacionado a essa função distribuição, que é a nossa função distribuição normal, a distribuição normal. Surgiu várias dúvidas em questão a essa função distribuição, então hoje eu vou tentar explicar um pouco além, um pouco a mais sobre essa função de distribuição, que vai ser importante, então, para a continuidade do nosso curso. Então, eu vou relembrar, então, a função de distribuição normal, né, que é a distribuição normal, que já foi feita em sala de aula. E hoje eu vou só falar somente da função, certo? Que dá aquela função sino, certo? Então, vimos em sala de aula a função distribuição normal, somente para relembrar. Então, vimos a função distribuição normal, que era o x aqui, era a nossa variável aleatória contínua, que é a nossa variável, então, independente, e esse f de x aqui, que pode ser chamado y também, é a nossa variável aqui, é independente, o x, esse aqui é variável dependente. O sigma, que é o nosso desvio padrão, e o mi, na fórmula, é a nossa média. Então, tinha o histograma, fazíamos então o histograma. A partir então, do histograma, criávamos então uma função tipo sino. Por que a gente fala que é tipo sino? Porque ela é simétrica, né? Se você pegar aqui no meio dela, ela é simétrica dos dois lados. Ela é igual, né? É como se você pegasse somente a metade dela e colocasse um espelho. Então, a outra parte dessa função seria a sua própria imagem. Por isso que dizemos, então, que ela é uma função simétrica. Então, temos aqui a nossa função distribuição normal. Então, hoje iremos tratar somente da função. O que é essa função distribuição normal? Já foi visto, né? Vamos só recordar, então, que vai ser muito importante para a continuidade desse curso. Vamos recordar o que é função. Somente o que é função. Então, temos aqui, olha, uma função, vou colocar assim, uma função f de x. Temos aqui uma função f de x igual. Vamos recordar uma função bem básica, que é a função de primeiro grau, que é a função linear. Temos f de x é igual, então, a uma constante, a de x, né, mais b. A de x mais b. Onde, então, esse f de x aqui é a nossa, então, função em x, que também podemos chamar somente de y, que é comum chamar somente de y. Fica assim, y é igual a, aqui ax mais b. Ax mais b. Onde, então, o nosso x aqui é a nossa variável aqui independente, e o y é a nossa variável dependente. Por quê? Porque o y depende de x. O x eu posso falar um valor qualquer, somente ele, então é uma variável independente. E o y não, ele depende do valor de x para que esse valor que ocorra, né? Para que o valor de y ocorra. O a e o b, aqui são constantes, né? Que são nossos parâmetros. Dizemos, então, que é o parâmetro, então, da nossa função, que no caso é a e b. Certo? Então, esse daqui é uma função de primeiro grau, é uma função de primeiro grau. Toda função de primeiro grau dá uma reta. Então, vamos ver aqui, olha, em um programa chamado GeoGebra, é um programa gratuito, só colocar lá no Google, tá aqui o nome dele, ó, GeoGebra, colocar lá no Google e baixar esse programa. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma função de primeiro grau, vou colocar assim, y igual a x mais 1. Vou colocar x mais 1. Então, essa é a nossa função. Note que já deu aqui a nossa reta, olha. Então, tá aqui, olha, a nossa função. Essa é a nossa função aqui de y, né, x mais 1. É uma reta. Então, temos aqui esta
reta. Aonde aqui a nossa função, nossas variáveis, aqui, o y, né, o x, desculpa, é a nossa variável, então, independente, e o x e o y é a nossa variável, então, dependente, certo? Então, naquele gráfico que a gente acabou de fazer no GeoGebra, coloquei assim, ó, y é igual, então, a x mais 1. Fiz mais 1, certo? Ou seja, o nosso parâmetro A, que é essa constante, o A vale então quantos? O A vale 1, é o nosso parâmetro, né? O A vale 1 e o B vale quanto? O B também vale 1. O nosso B aqui, ele vale 1. Então, esse daqui é o nosso parâmetro, que o Y aqui nesse caso, ele pode ser escrito também como f de x, certo? E para fazermos, então, a nossa reta, basta, então, colocar os valores, né? Basta colocar os valores. Aqui o valor, vou colocar o valor de y aqui, que é a nossa função aqui dependente, pode ser também f de x, chamado também de f de x, ou simplesmente y. O mais comum é colocado como y. E aqui nossa variável, então, independente, o nosso x. Ou seja, o x a gente coloca valor e o y é como se fosse uma máquina aqui, qual o valor que vai dar para y? Por exemplo, temos aqui, olha, para x igual a zero, fazemos x igual a zero, basta colocar zero aqui na nossa função, dá assim, então y é igual a o x, a gente falou que é zero, então vai ser 0 mais 1. Ou seja, o y aqui será igual a 1. Ok. Nosso primeiro ponto. Então, temos um ponto, que é um ponto, então, da nossa reta. Então, aquele ponto ali será o x, né? O x e o y, que é igual a 1. Que no caso aqui é igual a 1. Então, este lado aqui é o nosso x e este é o nosso y. Então, representação em pontos. Ou seja, para o x igual a 0, temos que o y é igual a 1. Basta, então, olharmos para a nossa reta. Então, temos o primeiro ponto. Note que para x igual a 0, olha, você vem 0 aqui, o y é igual a 1. Vou pegar este ponto aqui para nós. Então, este ponto está aqui, olha, 0 e 1. É um ponto, então, da nossa reta, né? Da nossa reta. Então, essa é uma função, né? Então, é um ponto, então, da nossa reta. Então, o primeiro ponto da reta, certo? Vamos pegar para um outro ponto. Para, então, y, para x aqui igual a 1, quanto será o nosso y? Então, esse x pode ser você pode colocar qualquer número aqui até o infinito, né? Qualquer número que você pode colocar aqui. Não tem restrição para essa função. Então, para x igual a 1, esse 1 aqui você decide qual o valor que vai ser de y, depois que o y é a nossa variável dependente, porque depende do valor de x. Qual que vai ser o y? O y vai ser o seguinte, então vai ser y igual. O x aqui vale 1, então vai ser 1 mais 1 na nossa função. O nosso y é igual a 2. Então, outro ponto achado. Temos outro ponto. Então, esse ponto aqui vai ser x igual a 1, y igual a 2. Certo? Tá aqui. O nosso x igual a 1, vamos pegar ele aqui. O x igual a 1 tá aqui. Ó. Essa aqui é o eixo x, esse é o eixo x, e aqui é o nosso eixo y. Então, vamos lá. Aqui o x igual a 1, sobe aqui, e tá aqui, olha, o y igual a 2, neste ponto. Aqui. Então, o x nosso igual a 1, e
o y igual a 2. Ou seja, esse programa aqui, ele cria funções, né? Ele cria os gráficos das funções. Então, vimos aqui, só para relembrar, aqui uma função simples, né? Uma função aqui mais básica, que é a nossa função, então, do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, onde os parâmetros aqui, temos os parâmetros a e b dessa função, que é uma constante, né? A e b é uma constante. E temos a nossa variável aqui independente, que é o x, e a nossa variável aqui dependente, que é o y. Então, para construir o gráfico, basta, então, jogar valores, né? E achar os pontos correspondentes, então, ao valor jogado para x, correspondente aos valores em y. E assim, construímos a nossa reta no gráfico. Ok. Então, esse programa aqui, ele já, então, você simplesmente fornece a ele a sua função, ele irá te dar a curva feita aqui, ou a reta, né? Por exemplo, eu vou fazer agora uma função do segundo grau. Qual que é uma função do segundo grau? A função do segundo grau é dada, então, y, vou colocar como y já de uma vez, aqui pode ser f de x também, y igual a, né? Você tem o parâmetro a ao quadrado, desculpa, a vezes x ao quadrado mais b, outro parâmetro, né? Que é uma constante, bx, mais um outro parâmetro que é o c. Então, temos esses três parâmetros aqui para a nossa função do segundo grau. Então, que é o x ao quadrado aqui. Esse quadrado significa que é uma função do segundo grau. Então, essa função aqui nos fornece uma parábola, né? Uma parábola. Vamos colocar aqui valores. Então, ó, y igual a x, vou colocar assim, x ao quadrado mais x menos 1. Certo? Então, formou aqui, olha. Então, está aqui a nossa curva. Então, fazemos aqui a nossa função nesse programa e ele fornece já a nossa curva, né? Está aqui, que é uma curva do segundo grau, né? Que é uma parábola, então, de concavidade para cima. Porque, então, nosso primeiro parâmetro, que é o a, eu disse, então, que y é igual a x ao quadrado, ou seja, o nosso primeiro parâmetro ali é o a. Então, este a aqui, dessa função que eu disse, o a vale, no caso, então, 1. Né? O a vale 1, porque eu só falei que era x ao quadrado, mais o b também vale 1, que eu falei que é igual a x, e o c aqui, esse outro parâmetro, vale menos 1. Certo? Então, só relembrando o que é função. E para achar também os valores, basta também, então, jogar aqui na nossa, como se fosse uma máquina aqui, né? Você tem os valores de y e de x. Você joga aqui para o valor de x e vê qual que é para o y. Por exemplo, o x igual a 0, você tem que x igual a 0, você tem x igual a 0. Basta então colocar 0 aqui, vai dar y igual a x ao quadrado, vai dar assim 0 mais 0 menos 1. Ou seja, o nosso y vale o menos 1. Então, basta construir o nosso gráfico. Se fôssemos construir à mão, é isso que daria. Então, você vem aqui, olha, para x igual a 0, você desce aqui a menos 1. Está aqui, ó, o ponto. Então, basta então, fazer para todos os pontos que encontraríamos, então, essa, então, parábola de concavidade para cima. Certo? Mas esse programa aqui já faz isso para a gente, né? Ele já fornece todos os pontos para nós. Certo? Por que eu estou falando sobre isso? Função do primeiro e segundo grau. Para podermos relembrar, então, o que é uma função, certo? E a função de distribuição normal, a nossa distribuição normal, é uma função também. Se olharmos, então, para ela, ela é uma função, né? Você tem aqui a sua função. Esse f de x aqui pode ser o nosso y,
Pode ser, pode ser não, é o nosso y, né? O nosso y. E quais são os parâmetros lá na função do primeiro grau? Na função do primeiro grau, nosso parâmetro aqui, a, tinha o a e o b. Na função de segundo grau, tinha então a, b e c, que são números, né? É o parâmetro, então, da nossa função. Aqui, para este caso, então, qual que é o nosso parâmetro aqui para essa função? A função de distribuição. Nossa distribuição normal, este f de x é o nosso y igual. O nosso parâmetro aqui, olha, é o nosso desvio padrão, sigma. Esse 2π aqui já é uma constante, né? Ele não muda na sua fórmula. Então, você tem esse parâmetro aqui, que é, então, o desvio padrão. Você tem que colocar aqui o desvio padrão. E o outro parâmetro aqui é a nossa média, é o μ. Né? Aqui também é o desvio padrão, é o mesmo valor, olha, desvio padrão e o μ. E o restante aqui, 2π raiz, esse 2π aqui, ele é já da função. É um valor fixo, também o menos meio, que é um valor fixo, e temos um x aqui, que é o nosso, que é a nossa, então, que é dito, então, como nossa variável independente aleatória, né? Que é o nosso y, que é o nosso x, desculpa, que é o nosso x aqui. Ok, então vamos fazer então essa função, como a gente fez então a função para o primeiro e segundo grau, vamos fazer ela também, utilizando o que a gente já fez em sala de aula. Só uma coisa, por exemplo, o nosso parâmetro aqui, eu posso variar o parâmetro. Por exemplo, eu tenho uma curva, que cujo meu parâmetro da função do primeiro grau, o a vale 1 e o b também vale 1. Colocarmos, então, por exemplo, para y igual simplesmente x, né, temos uma outra curva. Né? Então, variamos o parâmetro, isso aqui para outro parâmetro. Então, esse aqui é uma curva, esse aqui é outra curva. Ou seja, se você modificar o parâmetro, você tem um deslocamento, da sua função. Né? Sua função desloca, mas a cara dela é a mesma, olha, o jeitão dela é a mesma. Então, só temos um deslocamento da sua função. No caso nessa nova reta aqui, os parâmetros é o seguinte. Eu falei que y é igual a x somente, ou seja, o parâmetro a vale 1 e, no caso, o b vale 0. Né? Então, você tem um deslocamento aqui da nossa função. Da função, você tem um deslocamento aqui da reta. Certo? Então, vou limpar aqui para a gente poder fazer, então, da distribuição normal. Mas vamos fazer da distribuição normal que a gente já encontrou em sala de aula. Quais são os parâmetros que eu preciso, então, para construir a nossa distribuição normal? Quais são os parâmetros? Os parâmetros é o seguinte. O parâmetro tem que ser somente o desvio padrão e a média. O desvio padrão e a média. Esse é o nosso parâmetro da função de distribuição. Somente os dois. Então, esse parâmetro a gente já encontrou em sala de aula. Fizemos, então, a tabela, né, de distribuição, a partir de números, depois o histograma, fazemos um histograma através da nossa tabela, e calculamos na outra aula, em uma das aulas, a média, né, está aqui a nossa média calculada, que está 2,77, a partir da nossa tabela, e depois, na outra aula, calculamos, então, nosso desvio padrão. Nosso desvio padrão é 0,34, ou seja, são os dois parâmetros que precisamos para construir a nossa distribuição normal. São os dois, único parâmetro. Certo? Então, eu tenho que digitar aqui toda a minha distribuição normal. Né? Tem que digitar aqui como eu digitei no isso. Mas esse programa ele já fornece, então, a fórmula já digitada, né? Só temos que colocar os parâmetros. Ele também fornece, eu coloquei aqui, ele também fornece no primeiro e segundo grau, mas como é simples, então eu digitei aqui facilmente, é simples. Então, já dá aqui para nós a nossa distribuição normal. Está aqui, ó.
normal. Então, ele dá aqui nossa distribuição normal. Basta colocar, então, normal entre parênteses e colocar os parâmetros. Então, vou colocar os parâmetros, olha. Então, vai ser 2,77, que é o primeiro, né? Que é a nossa média, né? Temos a nossa média, e depois iremos colocar, então, o desvio padrão, 0,34. E por último, tem que colocar a nossa variável aleatória, x. Ok, pronto. Está aqui, olha, está formada. Então, essa função, olha ela escrita aqui em cima. Olha aqui ela escrita aqui. É a nossa função, olha, escrita. O próprio programa, ao invés de eu escrever toda essa função, ele já me dá uma função pronta, que é somente digitar os parâmetros. Então, é a mesma função aqui em cima. Então, temos aqui, olha, como a gente fez o primeiro e segundo grau, esse aqui é simplesmente uma função também. Então, esse programa fornece a nossa função. A gente fala que é tipo sino, porque ela é simétrica. Se você partir ela no meio aqui, olha, se você partir ela no meio e dobrar ela, temos que a dobra vai dar exatamente em cima da outra curva. Então, ela é simétrica. É uma função simétrica dos dois lados. Basta, então, colocar um espelho aqui. Se você colocar um espelho, a imagem formada no espelho vai ser, então, o outro lado aqui da nossa curva. Então, por isso que a gente diz que é simétrica em forma de sino. A gente fala aqui em forma de sino porque tem a aparência daqueles sinos de antigamente para chamar alguma pessoa. Então, tem essa aparência de sino de igrejas, né? Aqueles sinos de igreja, então tem a aparência de sino. Então, por isso que a gente fala que é uma função sino. É uma função simétrica dos dois lados. Certo? E note o seguinte, olha, o meio aqui, olha, dela, essa função aqui, é o que aqui em cima? Bem em cima aqui dela, aqui, olha, é a nossa média. Ó, aqui que é o 2,70, é o 2,77, que é 2,77. É a nossa média. Aqui, ó, o ponto mais alto. Então, a partir do ponto mais alto, temos, então, a distribuição normal dos dois lados, né? A partir, então, deste ponto aqui, que é a nossa média. Então, temos a dispersão. A partir desse ponto, então, temos a dispersão dos dois lados. Então, essa daqui é a nossa famosa, então, distribuição normal, certo? Que foi, então, calculada. Eu vou apagar o gráfico e vou fazer de novo. Vou apagar este gráfico. Então, temos o seguinte, temos aquela tabela, temos a tabela. A partir, então, da tabela, calculamos, então, o histograma. Só colocar os valores no programa Origin, você simplesmente coloca os valores e ele já organiza todos os dados para você. Então, tá lá, plotando esses dados, então tá aqui estatística, você plota aqui histograma. Plota o histograma. Plotar novamente. Pronto. Está aqui o nosso histograma. Certo? Então, esse histograma basta, quando a gente fez o histograma, então basta colocar agora os seus valores de passo do seu histograma. Aqui, por exemplo, encontramos um valor, o nosso valor de intervalo com 2,29 em sala de aula. Então, basta colocar os seus valores, 2,29. O início, né? O início a gente colocou que era 1,61. E o final do nosso histograma. Eu coloquei lá 3,93. Que abrange, então, todos os valores. Certo? Então, este é o nosso histograma.
Esse aqui foi o nosso histograma, então, feito em sala de aula. É o nosso histograma feito em sala de aula. Então, este programa, então, ele fez aqui o histograma, né? A gente fez aqui o histograma, foi feita, né, em sala de aula. Vou só melhorar aqui. Então, foi feito esse histograma em sala de aula. E a partir do histograma, então, a nossa distribuição normal. Note que essa distribuição normal só precisa de 2 parâmetros. Né? Somente 2 parâmetros. Então, esse é o nosso histograma. Agora, ele vai fazer nossa função normal. Aqui nesse programa, ele já calcula a sua função normal. Então, basta vir aqui e colocar aqui, ó, da nossa função normal. Então, ele já faz o cálculo aqui da nossa função normal. Aplicar. Está aqui. Essa função que foi calculada, aqui que é a nossa distribuição normal, já feita aqui, feita pelo nosso programa. Vou mudar aqui a cor ali para ficar melhor, visualizar. Então, essa aqui é a nossa distribuição normal, feita por este programa, é a mesma que feita por este programa também, e o GeoGebra. Então, ele faz aqui nossa distribuição normal. Então, eu mostrei para vocês que uma função de distribuição normal nada é mais do que uma função. Basta você jogar, então, valores para x e você plotar esse gráfico. Então, você plota esse gráfico aqui como uma função de primeiro e segundo grau, por exemplo. Então, está aqui o gráfico da nossa distribuição normal. E aqui, ao fundo, temos, então, o nosso histograma. Então, esse aqui é um programa que ele já calcula para nós, ele já faz este cálculo aqui para nós. Né? E o ponto aqui, o ponto mais alto, você vai ver que o ponto mais alto que vale o nosso 2,77. O nosso ponto mais alto. 2,77, ó. 2,77 é o nosso ponto mais alto, que é o ponto mais alto aqui, olha, 2, tá aqui, ó, 2,77, né? Que é a nossa função de distribuição. Então, é um programa que já nos fornece os valores. Tá aqui, o que esse programa já calculou, ele já faz direto, é o cálculo da nossa média e nosso desvio padrão. Tá aqui, ó. Então, ele já calcula a média a gente achou em sala de aula 2,77, né? 2,77, aqui, olha, então dá 2,76,714. Então, lá nós arredondamos, mas o valor praticamente aproximado. Se você aproximar, dá 2,77 aqui. Em sala de aula também valores aproximados. Aqui ele achou o desvio padrão de 3,32, 861. Lá a gente achou 3,34. Então, lá aproximamos, mas aqui está bastante aproximado do nosso valor. Este daqui é o nosso máxima e mínima. Temos a máxima e a mínima. Ou seja, de onde começa o nosso histograma. Né? É 1,90, que a gente supôs que era a altura de elefantes, né? Em uma manada, e até 3,48. E aqui ele já calculou também o número de elementos do grupo. No caso lá, a gente achou 21, tá aqui, olha, 21. Então ele já faz esse cálculo rapidamente e já traça, então, a sua reta normal por cima do gráfico histograma. Então já traça aqui nossa reta normal por cima do gráfico histograma. Então isso é nossa reta normal. Nada mais do que, então, um plot de uma função. Então ele plota essa função baseado, então, em 2 valores. Ele plota a função baseado, então, nos valores de desvio padrão, o sigma, né? Baseado no valor de desvio padrão, o sigma e a nossa média, né? Que foi calculado em sala de aula. Então, ele plota seguindo esses 2 parâmetros.
E tá aqui, olha, a curva, né? Tem essa curva aqui em forma de sino. Então, a função de distribuição, ao fundo aqui temos o nosso histograma. Aqui foi como foi calculado, né, durante toda a nossa atividade, nossas aulas, né, até chegar, então, neste ponto. Então, a partir deste ponto aqui, iremos, então, calcular a probabilidade. Então, no caso do terceiro período, já vai partir para a probabilidade, mas no caso do quinto período, então é importante saber essa função de distribuição para dar continuidade ao curso, né? Que vai surgir mais para frente. Então, que é a nossa função de distribuição normal. Então, gente, é isso. Qualquer dúvida, por favor, pode entrar em contato comigo, tá certo? Se eu não fui muito bem claro, vocês me falam que eu ajudo vocês. Tá joia? Então, essa é a função de distribuição normal. Então, simplesmente tratamos hoje somente da nossa função de distribuição. Como que ela é feita, né? Através de um programa, você pode fazer ou através do programa aqui, GeoGebra, né? Que é um programa gratuito, ou do Origin, né? Do Origin, que é um programa um pouco mais profissional, ou do Origin. Tá certo, gente? Também que podem encontrar também na internet. É isso. Então, gente, até mais. Certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, pode entrar em contato comigo.